Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta aula nós faremos uma revisão sobre o conteúdo verbo formas nominais, mais especificamente as formas nominais, ok? Eu sou a professora Débora Lívia e convido você a reunir o seu material de estudo, separar uma garrafinha de água, porque afinal de contas Teresina está muito quente, certo? E a partir de agora nós faremos a revisão deste assunto que é muito importante para a compreensão da língua portuguesa, ok? E dos textos. Vamos lá, gente. O verbo, como nós dissemos anteriormente, ele apresenta, subdividido nessas características. São essas as características que definem se uma palavra é verbo ou não. Para que uma palavra seja verbo, ela necessariamente precisa indicar modo, pessoa, número, tempo e voz, ok? São os cinco pré-requisitos, por assim dizer, para que uma palavra seja classificada como verbo. E o que são as formas nominais? Bom, nós temos aqui uma rápida reflexão. As formas nominais, elas não apresentam flexão de tempo e modo, perdendo desta maneira alguma das características principais dos verbos. Por serem tomadas como nomes, recebem o nome de formas nominais, certo? Vocês estão vendo aqui o texto em tela cheia e eu vou esclarecer alguns tópicos a partir de agora. Acompanhe. Olha só, ela não apresenta flexão de tempo e modo e por isso perde algumas das características principais dos verbos. Por serem tomadas como nomes, recebem a nomenclatura de formas nominais, ou seja, as formas nominais, na verdade, elas são o nome do verbo. Né? O que define a ação X? Isso é cantar, isso é saltar, isso é correr, certo? Então, essas formas definem, de fato, o nome do verbo, por isso elas são denominadas formas nominais. Ainda em tela cheia, vamos analisar ou relembrar, na realidade, o que define o infinitivo, né? A forma nominal infinitiva. Infinitivo é a primeira forma nominal. De todas as formas nominais, ela pode-se dizer é o nome de fato do verbo, né? Terminada sempre em AR, ER ou IR. O infinitivo, ele pode ser classificado em pessoal ou impessoal. O infinitivo impessoal, como nós temos aqui, manifesta a ação, não é flexionado e deve ser usado nos seguintes casos: sem um substantivo definido, né, o sujeito nós veremos depois, quando uma preposição vem antes do verbo, com sentido imperativo, quando o sujeito da segunda oração, né, foi igual, em locução verbal, com verbos que não formam locução verbal, como ver. Então, há vários casos e nós temos aqui alguns exemplos para facilitar a compreensão. Essas regrinhas nós apresentamos para desencargo de consciência, né? Ou seja, nós precisamos dizer aqui, mas aos poucos vocês verão cada uma delas detalhadamente. Então, o mais importante agora é que todos vocês entendam que o verbo apresenta essas formas nominais e quais são elas, qual o sentido de cada uma delas. Então, olha só, gente. Ajudar é a melhor forma de gratidão. Rir é o melhor remédio. Meus irmãos gostam de tocar violão. Eles não conseguiram entender o que aconteceu, certo? Então, aqui nós temos exemplos em que o infinitivo aparece organizando aqui, dando sentido a essas frases, ok? O infinitivo pessoal, ele é marcado pela flexão que varia em número e pessoa. Diferentemente do infinitivo impessoal, em que não há marcação de pessoa, no infinitivo pessoal, como o próprio nome sugere, a própria nomenclatura sugerem, nós já temos essa flexão. Exemplo: parei para eles verem o quadro. Então, você observa já o verbo no infinitivo, concordando com o substantivo em
número e pessoa, né? Então, nós temos eles, terceira pessoa do plural, verem, terceira pessoa do plural. Por serem vocês os culpados, quem são os culpados? Vocês, é plural. E o verbo já concorda com ele, ou seja, aqui nós temos essa flexão no que diz respeito a número e pessoa. Essa tarefa é para vocês fazerem, né? Ou seja, vocês, mais uma vez plural, e o verbo também concordando no plural. É essencial sabermos isso. Então, nós temos essa desinência número pessoal, que é o MOS, MOS, indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural, ou seja, o pronome nós rege essa relação aí esse diálogo entre o verbo e os outros elementos, tá bom? Então, o infinitivo pode ser impessoal, quando ele não é flexionado, né? Quando nós não temos essa ideia de pessoa, essa indicação de pessoa, e ele pode ser pessoal quando há a marcação da pessoa, a flexão, né? Aqui como nós vimos, quando ele varia em número e pessoa. Depois nós temos o gerúndio, e aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto, o seguinte tópico. O gerúndio ele é muito importante, mas cuidado na hora dos textos, cuidado na hora de escrever, para que você não aplique o gerúndio de forma inadequada. Como dito anteriormente, o gerúndio ele indica, é uma forma nominal que indica uma ação em andamento, uma ação em processamento. Professora, como assim uma ação em processamento? Uma ação em andamento? Observe, eu estou falando. Eu não parei de falar, eu estou falando, ou seja, é uma ação continuada, é uma ação contínua. Eu estou executando a ação no momento em que eu falo e permaneço ali nesse processo. Eu estou caminhando, eu estou correndo, né? Pulando, respirando, imagina, olha aí, você também, né? Eu acredito, graças a Deus. Então, assim, eu estou respirando. É uma ação em processamento, você vai continuar respirando amanhã e depois, você respirou ontem, então você fica aí, eu estou respirando, graças a Deus por isso, né? Vamos lá. Então, olha aí mais alguns exemplos. Estou lendo, saindo, correndo, saiu correndo, né? Então, nós temos uma marca, uma regularidade no gerúndio. Que marca é essa? Você sabe me dizer? Você lembra? Muito bem. NDO. Então, as palavras no gerúndio, né, os verbos, nessa forma nominal, eles apresentam essa terminação. NDO. Particípio, gente. O particípio, diferente do gerúndio, ele indica o quê? Uma ação acabada, pronta, finalizada, encerrada, prego batido, como diz minha avó, ponta virada, né? Aí o dito popular. Então, observa, o particípio indica ações finalizadas, concluídas. E nós temos duas formas no particípio. Coisa simples demais, como nós já vimos. Nós temos o particípio regular e nós temos o particípio irregular. O particípio regular, ele tem a terminação em ado ou ido, ada, né? Ela teria aceitado, terminação ado. Pedro já tinha falado exageradamente sobre o tema, sobre o assunto, terminação ado, né? E aí nós temos a forma irregular, tem as terminações to ou so, né? TO ou SO. O almoço está feito. O gatinho foi expulso da brincadeira, ok? Então, nas formas irregulares do particípio, nós temos essas possibilidades de terminação. Dito isso, vamos às questões de revisão. Olha só. Iniciamos então com uma página de um diário que, por sinal, foi escrito, olha que coisa bacana, gente, Teresina, 17 de setembro de 2021, olha que coisa recente. Querido diário, ontem foi um dia difícil.
Eu tinha muitos afazeres da escola e acreditava que não conseguiria dar conta de tudo. Quando vi que estava paralisada com tantas atividades, peguei um livro e comecei a ler. Fui lendo, lendo e lendo sem parar. Depois disso, retornei às atividades. Fui respondendo com muita calma. E não é que consegui, quando menos esperei, já tinha terminado. Amém ou não amém, né? Que a gente diz. Então, olha só, essa pessoa estava muito atarefada, estava muito ocupada, muito cheia de afazeres. E aí ela decide o quê? Vou parar, vou respirar um pouco, ler um livro. Começou a ler e depois, olha que bacana, já tinha finalizado, né, o que deveria fazer. Vamos às questões. O autor relata que o dia foi difícil porque fazia muito calor, estava muito doente, estava sozinho em casa ou achava que não conseguiria finalizar as tarefas. Tempo na tela, 1 minuto e depois nós retornamos. Vamos lá. Ok, retornando ao texto, ontem foi um dia difícil, eu tinha muitos afazeres da escola. Então, o autor relata que o dia foi difícil porque, de fato, achava que não conseguiria finalizar todas as tarefas que tinha. No trecho, fui lendo, lendo e lendo sem parar, o verbo ler aparece no gerúndio, no particípio, no infinitivo ou no passado. Tempo na tela, 1 minutinho. Vamos lá. Ora, aqui nós temos uma ação que em processamento. Observem, fui lendo, lendo e lendo sem parar. É uma ação contínua, continuada. Então, qual é a forma nominal que indica isso, que expressa uma ação que está em andamento? É o gerúndio. Resposta correta, pessoal? Letra A de amor, ok? Letra A, gerúndio. O gerúndio indica uma ação o quê, gente? Acabada, encerrada, indefinida ou em processamento? Nós acabamos de afirmar. O gerúndio indica uma ação o quê? Uma ação em andamento, uma ação em processamento, ok? Próxima questão, vamos lá. Quando menos esperei, já tinha terminado. O verbo terminar aparece no gerúndio, no particípio, no infinitivo ou no passado? 1 minutinho. Ok, vamos lá. O gerúndio indica uma ação em processamento. É forma nominal, indica uma ação em
processamento. Qual é a forma nominal que indica uma ação acabada, terminada? É exatamente o particípio. Resposta correta, gabarito, letra B de bom demais, não é? Quinta questão, gente, já respondi. Olha que coisa interessante, né? Antecipei. O particípio indica uma ação acabada, encerrada, indefinida ou em processamento. Aí nós temos aqui, né, que tanto pode ser acabada quanto encerrada. Nós temos palavras que são sinônimas, ok? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Até o próximo encontro. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.